Boa noite a todos que estão aqui hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos muito felizes pela presença de cada um de vocês. Que bom que vocês vieram louvar a Deus conosco. Uma boa noite especial também para você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube. É um prazer enorme recebê-los também aqui em nossa igreja, em nosso canal. Que você possa louvar aí de onde você estiver, que Deus possa abençoar a sua vida também através dessas músicas e que você possa compartilhar o amor de Jesus para outras pessoas. Aproveita agora para compartilhar um pouquinho desse programa, aproveita para compartilhar essa live para outras pessoas, para que outras pessoas também possam louvar conosco e possam receber essa mensagem de esperança. Amém? Nós já estamos aqui recebendo algumas pessoas. Eu estou aqui com a querida Roseli, está aqui com a Francisca Marinho. E eu quero que você, com Christopher, com algumas pessoas que já estão assistindo, nós temos já várias pessoas nos assistindo, e nós queremos pedir para que você coloque aí o Daniel Santos, para que você coloque aí o seu nome, coloque aí de onde você está nos assistindo, e vai compartilhando para outras pessoas, para que o YouTube também leve para outras pessoas.
essa programação maravilhosa. Nesse momento eu convido a todos que se coloquem de pé para nós fazermos uma breve oração. Querido e grandioso Deus, nós te louvamos nessa noite porque Tu és um Deus maravilhoso para todos nós. Tu és um Deus que habita no meio dos louvores. Tu és o Deus que recebe os nossos louvores, mesmo que imperfeitos, mas Tu nos abençoas mesmo assim. Muito obrigado pela oportunidade de Te louvar. Obrigado pela oportunidade de cada nota que tocamos, que cantamos, dos acordes, de tudo que é feito aqui. Senhor, tudo que é feito aqui é para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, te pedimos, receba os nossos louvores. Esteja conosco, falando através deles ao nosso coração. Abençoa as pessoas que estão em casa também, que elas possam receber essas bênçãos sem medidas através dessas músicas. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Tenham todos um ótimo programa. Todos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e a todos que nos assistem pela internet. Deus abençoe vocês. O hino Rei dos Reis, ou Majestade, foi um hino traduzido literalmente, dessa forma, pelo escritor Jack Hayford. Naquela época, ele estava visitando o Reino Unido, em 1977, e era comemorado o 25º ano do reinado da Rainha Elizabeth. E todos os países ali estavam cheios de símbolos que representavam a realeza britânica. O autor, então, se inspirou nesse momento para escrever essa linda canção, onde ele diz que majestade representa a natureza áurea do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é glorioso
Ele é real. Foi através dele, dessa grande majestade, que hoje eu e você estamos aqui e temos o privilégio de sermos seus filhos. Ele nos comprou com seu sangue para que nós fôssemos herdeiros do céu. E é com esse pensamento, com esse objetivo, que Deus hoje, através do sangue do seu Filho, nos torna herdeiros, onde podemos um dia morar com Ele eternamente e, através disso, vivermos na presença dEle para toda a eternidade. Quero convidar todos vocês para cantarmos juntos, Rei dos Reis. Infinito em poder.
meu forte refúgio, de quem eu tenho medo? É a pergunta que o salmista faz para nós essa noite. Este é o próximo louvor. Eu quero te convidar a ficar de pé, você que está aqui presente na nossa igreja, e cante este hino de batalha espiritual, de guerra espiritual, porque o Senhor é o nosso refúgio, amém? O Senhor é o meu abrigo, seguro, rocha eterna. É só nele que eu confio. Só ele vence a guerra contra os meus inimigos. Não preciso temer, o Senhor é comigo. Me dá poder. Atropelei, né? Então é Ele dar o poder. Ele dá o poder. Ele dá o poder. O Senhor me dá poder. Quando tudo está perdido, eu tenho alguém comigo. Dou um grito de esperança e ergo a minha lança contra os meus inimigos. Não preciso temer, o Senhor é comigo. Me dá poder. Me dá o O Senhor me dá poder. O Senhor é o meu abrigo. Amém. Uma pergunta: vocês ficam com vontade de cantar mais um pouquinho essa música? Se ninguém falar não, pode sentar e pronto, acabou. Não, né? Então pode sentar, viu? Ninguém me respondeu. Essa música. Nós vamos agora assistir um testemunho que é muito relevante para a nossa caminhada espiritual. Gostaria de convidá-los a prestar atenção. Eu gostaria de compartilhar 2 textos da Bíblia. Se me procurarem, me encontrareis, quando me procurares de todo o coração. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como vai nascer o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Bom, eu fui detectado, vamos assim dizer, ou diagnosticado com um problema chamado bipolar disorder. Quando recebi esta indicação do médico, vamos assim dizer, isso de uma certa forma me chocou muito. Eu não quis aceitar, não acreditava no que estava acontecendo, mas teve uma coisa boa. Comecei a entender por que nunca me senti uma pessoa feliz, nunca achei a vida interessante. Na verdade, Jesus nunca foi real na minha vida, mesmo tendo nascido num berço adventista. E aí então eu comecei a entrar quase que em parafuso, a tal ponto de que o meu casamento também estava sofrendo muito, aonde procuramos então o pastor Edemar Lamarques.
morando aqui em Richmond, perto de Washington, algumas vezes fomos para ali para recebermos conselho dele. E lembro-me muito bem de que ele dizia sempre: não posso fazer nada se vocês não convidarem a Jesus para que ele faça parte da vida de vocês, de uma forma completa, de uma forma full time, vamos assim dizer. Então, certo dia, conversando com minha esposa, disse que já tinha feito um trato, um acordo com Deus, dizendo que ele se revelaria à minha vida, à minha pessoa, porque eu iria procurá-lo de todo o meu coração, com a seguinte proposta, do qual a gente lê nos livros, ouve em sermões, de ler a Bíblia, de orar, de fechar os olhos, de fechar os ouvidos para coisas que não trazem Jesus para perto da gente. Então a minha proposta foi, a partir daquele dia, agosto de 2008, eu não me lembro bem o dia, mas foi nesse mês, eu não iria mais ver televisão em hipótese alguma, nem futebol, do qual me amarrava tanto, gostava tanto de assistir, nada. Eu queria fazer um teste de que nada iria interpor como barreira entre eu e Deus. Iria ler a Bíblia, iria orar, iria ler o Espírito de profecia todos os dias. E tem mais, não seria de dia, seria de madrugada. E assim então comecei a fazer, em torno de 3h30 da manhã, em média 1h30 por dia. Comecei então a abrir o meu coração como nunca dantes a Deus. Comecei então a conversar com Ele como se conversa com um amigo. Comecei então a ter prazer na leitura da Bíblia. Não demorou 15 dias para que eu pudesse sentir gosto pela vida, para que eu pudesse sentir paixão por Jesus. E isso então fez com que eu ficasse numa alegria praticamente fora do comum. Eu não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. As folhas começaram a ser verde de novo, as flores começaram a ter cores, o céu começou a ser azul novamente. Comecei a ligar para os meus familiares no Brasil, comecei a conversar com meus amigos aqui na igreja. E tem mais. Por ter limpado a minha mente de não ver televisão, de não ver internet a não ser para pagar as contas e ver os sites da igreja, eu precisava encher a minha mente com outras coisas, já que o meu trabalho é braçal. E então comecei, já tinha feito isso no passado, mas de uma forma muito tímida. Comecei então a pegar capítulos da Bíblia no qual eu me identificava ou eu gostava, que tinha promessas lindas e maravilhosas, e enquanto trabalhava, começava a decorar a palavra de Deus. E isso já faz 2 anos e meio praticamente. E desde então, todos os dias, de segunda a sexta, eu estou decorando a palavra de Deus. E todas as madrugadas, desde agosto de 2008, eu busco a Deus. Eu comecei a ver que Deus é verdadeiro. Se eu fosse falar para vocês aqui as vitórias, os milagres que Deus tem feito na minha vida, 24 horas seria muito pouco. Na verdade, o gosto pela palavra de Deus, ele é tão grande que eu posso dizer para vocês de que eu não posso viver sem a Bíblia. Eu não posso viver sem decorar a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, Deus me deu o privilégio, o prazer de decorar mais de 45 capítulos da Bíblia, entre eles o livro completo de Apocalipse. E outros textos enormes, visões de Ellen White, do Espírito de profecia. E quando eu comecei a fazer o processo de leitura da Bíblia de oração, eu fiz uma proposta então, aliás, eu tinha ouvido a respeito de um missionário ou de um senhor na Rússia que ele lia o desejado de todas as nações todo dia, porque ele queria ser igual a Jesus. E assim comecei a fazer então, desde então, de 2008, em agosto, eu leio o desejado todos os dias. Estou na 7ª leitura, vários textos do desejado, pela graça de Deus eu consegui memorizar. E um deles, que vai explicar muito bem o que aconteceu comigo, e eu digo a cura, está nesse texto que diz o seguinte: quando nos relacionamos com o nosso Pai Celestial por meio de Sua palavra,
anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. Tornar-nos-emos mais semelhantes a nosso Salvador. E ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, nossas afeições crescem para com Deus. Ao mesmo tempo em que o espírito se enche de reverente respeito, a alma se avigora ao pôr-se em contato com o infinito por meio de suas obras. A comunhão com Deus, por meio da oração, fortalece as faculdades mentais e morais. E as espirituais se avigoram ao cultivarmos pensamentos sobre assuntos espirituais. Deu para entender agora por que a Bíblia, porque a palavra de Deus faz parte da minha vida? Ela curou a minha mente, ela curou o meu casamento, ela curou o meu relacionamento com todas as pessoas, porque o poder da palavra de Deus, ele é muito maior do que você pode imaginar. Na verdade, eu não tenho palavras para dizer a grandeza de Deus, o que eu consegui aprender de Deus através da sua palavra. Eu gostaria de dizer para você que me ouve nesta hora, de que você não tem outra saída. Se você quer ser feliz nesta vida, se você quer ser cidadão do céu, você precisa se entregar de todo para Jesus. Não somente um dia na semana, não somente aos sábados, mas todos os dias. Faça de Jesus o primeiro e o último de sua vida, que todos os seus problemas serão solucionados. Que Deus os abençoe. E obrigado por me ouvirem. Esperança
nosso lar, nós aprendemos acima de tudo que Jesus deve ser a nossa esperança. Vamos cantar bem forte. Vamos dizer que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. Domingo à noite, eu imagino que muitos que estão aqui conosco, sentados nos bancos ou até mesmo em casa no seu sofá, já está preocupado nos compromissos que vão acontecer ao longo da semana. Todos temos muitos desafios, mas eu queria destacar aqui um grupinho especial a qual eu me incluo, que são os pais de crianças pequenas. Nós temos muitos desafios e a pandemia nos trouxe alguns maiores, né? Home office, aula online, enfim, criança fala alto, criança pula, né? Criança, às vezes, não se comporta. E Jesus tem um episódio Está aqui, ó. O bonitinho, o meu abençoadinho estava ali, vocês já conheceram. E até por isso, eu creio que na Bíblia é contado que teve um episódio que os discípulos tentaram apartar as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus falou o quê? Deixai-a vir a mim os pequeninos. A gente fala muito sobre esperança, né? E essa esperança ela tem que ser compartilhada e estendida também com os pequeninos. E eu gostaria, então, agora de pedir que toda a igreja cantasse e que todos diariamente reforçassem com seus filhos, com seus sobrinhos, que apesar das dificuldades, a nossa esperança está no Senhor. Vamos louvar a Deus, então. Senhor.
esperança de ver Jesus voltar, amém? E por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Ele está preparando uma casa lá no alto do monte, com crianças a correr e a brincar. E Jesus, o mesmo Jesus que disse que os pequeninos poderiam chegar perto dele, também disse que só irá entrar nesse lar, no reino dos céus, aqueles que forem como uma criança. Vamos cantar agora, então, essa música, pedindo a Deus que torne o nosso coração puro como uma criança, para que possamos estar lá, nesse lar, bem lá no alto do monte. pensar nesse louvor? Terei uma casa. Como é que é o resto? Pode ser mais alto um pouquinho. Se existe um tema central na Bíblia, esse é o amor. O amor, segundo o apóstolo João, o amor é a essência do caráter de Deus. Ele é o próprio Deus manifestado.
O amor é a razão pela qual Cristo deu a sua vida. O amor é a razão pela qual nós estamos aqui. Quando a gente se torna pai, a gente entende um pouquinho do amor de Deus. Provavelmente, se você tem um sobrinho, um neto, você também entende esse amor. Porque não interessa o que esta criança faça, você vai amá-la. E Deus é assim. Deus demonstra o seu amor a despeito do que fazemos em troca dele. Por isso, Deus nos deu este dom, o amor. Em essência, Ele é amor. Este tema, ele foi inspirador para muitas pessoas. Muitos compuseram poemas, canções, músicas, melodias, através de todos os séculos. Mas em 1917, a ideia do amor de Deus foi apresentada a um pastor, Frederick Lehman. Ele ouviu sobre a ideia do amor de Deus e aquilo marcou tanto a sua vida, que ele escreveu. Ele teve que escrever sobre aquilo e ele disse que ele precisava preservar aquela ideia pelas gerações futuras dos cristãos. E ele escreveu 2 estrofes, um coro, e nesse coro ele trata do sublime amor de Deus. Ó maravilha sem par, diz ele. Você sabe qual é a música que eu estou me referindo? A música 31 dos nossos hinários, Sublime Amor. E o coro diz, sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente nós iremos louvar. O amor de Deus será estudado pela eternidade quando estivermos nas mansões que Ele um dia nos deixou. Canta comigo esse coro. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. Sabe o que é interessante nesse hino? É que Lehman ficou tão impactado numa campal que ele assistiu em 1898. Um pastor recitou um pedaço de um poema escrito por um rabino em 1096, um trecho pequeno. E esse trecho impactou a vida de Lehman de tal forma que ele nunca mais se desvencilhou dessa mensagem. Ele acreditou tanto na mensagem do amor de Deus que ele disse: eu tenho que preservar esta mensagem e transformá-la preservá-la para as gerações futuras. Esta mensagem dizia assim: se fosse tinta todo o mar e todo o céu um grande papel, e cada homem um escritor e cada folha um pincel, daria fim ao grande mar ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Este trecho deste poema que fala sobre o amor de Deus, que é impossível de medir, descrever, ele foi escrito no século XI, chegou até Lehman e chega até mim e você hoje. Poesia, música que transcendem os séculos e que falam muito forte no nosso coração. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a tinta deslizasse, dizendo que esse amor não tem, o que aconteceria? Por esse amor
Jesus para sempre está. Hei de estar, nesse lar perenal e feliz. Hei de estar, nesse lar perenal e feliz. O ano era 1915. Ellen White, ela já estava bastante acamada e debilitada por conta de um acidente doméstico. E isso fez com que ela não pudesse mais frequentar a igreja. Por esse motivo, ela reunia seus familiares em casa e, numa atmosfera incrível de adoração, eles cantavam louvores a Deus, entoavam hinos. Ellen White, uma das grandes mulheres da nossa igreja, com um ministério grande e forte, tão importante para a nossa igreja, com mais de 70 anos de ministério, ela sentiu que o momento do seu descanso estava chegando. E os seus familiares, eles relatavam que ela cantou esse hino pela última vez. E eu penso que Ellen White, ao cantar, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Ela cantava, hei de estar neste lar perenal e feliz. Eu imagino a chama no coração de Ellen White, sabe? A certeza, a esperança de que o próximo rosto que ela iria ver ao abrir os olhos seria o rosto de Jesus. E essa chama, ela não se apagou no coração de Ellen White. E eu quero saber de você nessa noite, será que essa chama ainda queima? Será que essa esperança ainda está viva no seu coração? De que um dia você vai morar nesse lar perenal e feliz? Ellen White, ela escreve: o canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos a sua bênção. E aí nesse momento, eu quero te perguntar, eu quero que você sonde o seu coração e veja se ainda tem essa chama. E se ainda tiver essa chama da esperança, eu quero que você se levante nesse momento. E eu quero que você cante comigo. Chuck Fullmore. Ele estava olhando para a sua vida e estava vendo, nossa, a minha vida tem coisas boas, a minha vida tem coisas ruins, tem momentos em que eu estou com todos os meus amigos, tem momentos que eu estou sozinho, tem momentos que está tudo bem, tem momentos que está tudo mal, tem momentos que eu estou com vida, com saúde, e tem momentos que a doença e talvez até a morte chegam, infelizmente, à nossa vida. Essa era a história dele quando ele escreveu esse hino. Ele olhou para trás, ele gostava de, para cada momento da vida, ter um hino diferente. E para esses momentos mais difíceis, ele compôs esse hino. Você conhece alguém que tem uma história parecida com essa? De altos e baixos? Essa é a sua história? É a minha também. Eu não posso te contar aqui que a minha vida, ela foi repleta de alegria e que tudo deu certo na minha vida. Passei sim. Passei por muita dificuldade.
coisas que só eu sei. Mas se eu olho para trás, se eu vejo Jesus quando eu nasci, eu vejo Jesus quando eu tive minha dificuldade, e uma certeza eu tenho, que Ele sempre esteve comigo. Ainda que eu não pudesse vê-lo, ainda que eu não conseguisse sentir sua presença, Ele estava ali. Sabe, Vânia? Vem aqui. Esse é o Deus de Chuck Fulmore. Esse é o Deus do meu avô. Esse é o Deus do meu bisavô. Esse é o Deus de Adão. Esse é o Deus de Eva. Esse é o Deus de todos nós. E essa história é a de todos nós. Quando você lê a Bíblia, você vê Davi. Quando você lê a Bíblia, você vê Abraão. Eles não eram nada diferente de nós. O povo de Israel viveu altos e baixos, assim como eu e você. E o que Deus diz para mim e para você: permaneça firme. Não importa o que vai acontecer, não desista, porque eu venci o mundo. Ellen White fala: não importa, não tema o que vai acontecer no seu futuro, a menos que você esqueça como eu te guiei no seu passado. Esse é o Deus da promessa. Não desista, porque um dia Ele vai vir, e nem pranto, nem dor, nem nada de ruim neste mundo, nem a morte, e não há mais espaço para nada. Tudo já se passou. Nunca mais. Vamos cantar esse hino muito conhecido de todos. Dias a vencer, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo.
A Bíblia nos revela muitas promessas, muitas mensagens de ânimo, muitas mensagens de alento, mas acima de tudo a Bíblia nos revela a esperança. Nunca havíamos experimentado momentos tão tenebrosos na história da humanidade. A nossa geração nunca havia passado por isso. Ninguém que está aqui, nem os que nos assistem em casa, haviam experimentado o que nós ainda estamos passando. Estamos no final. Se Deus quiser, Ele nos conduzirá para fora disso. Mas a Bíblia sempre nos assegurou a certeza de que, a despeito dos momentos, Deus estaria sempre ao nosso lado. Por isso que o apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Deus, escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: Timóteo, eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Nós não temos que ter vergonha de sentir medo. Nós não temos que ter vergonha de, às vezes, nos esquecermos do tamanho do amor de Deus. Também não temos que ter vergonha de levantarmos bem alto esta Bíblia e dizermos que ela é a nossa regra de fé e prática. Nós não temos que ter vergonha do Evangelho manifesto na vida de Jesus Cristo. Nós não temos que ter vergonha de acreditar que Deus um dia veio, se entregou e voltará. Por isso Ele nos diz: não desista, não desista. Nós já cantamos que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o nosso bendito Senhor, que Ele é o nosso refúgio, que Jesus é a nossa esperança, que a minha esperança está no Senhor, que um dia eu vou ter uma mansão sobre os montes, que o seu amor não cabe sequer nos céus, nem que eles fossem esticados de ponta a ponta. Nós já cantamos que teremos um lar feliz. Deus nos pede para não desistir. E Paulo segue dizendo assim: eu não me envergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta também foi a última frase dita por Ellen White. Eu sei em quem eu tenho crido. E nesse mundo de tantas certezas, tantas verdades, tantos deuses, tantos caminhos, em quem você tem crido? A minha pergunta para você hoje aí na sua casa, você que não pôde estar conosco, mas nos assiste, em quem você tem crido? A Bíblia revela que há um só caminho, um só Senhor. Nós cremos na palavra de Deus, revelada a homens como eu e você, mas inspirada pelo Espírito Santo para nos guiar num caminho em que chegaremos aos céus através do sacrifício e da graça de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Nem as piores doenças do mundo, nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nem as potestades, nem o inferno poderão nos afastar do amor de Deus, porque Ele é poderoso. Nessa noite, eu te convido a cantar este último louvor. Eu te convido a pensar que Deus é poderoso e que Ele te guarda, e Ele vai te guardar até o último dia em que Ele vai te entregar nas suas mãos o acesso à cidade santa, uma nova coroa, um novo nome, uma nova história. Você vai passar a eternidade. Deus é tão amoroso que Ele vai te dar a eternidade para entender tudo aquilo que você não compreende agora. Se você está passando por problemas, como todos nós passamos, se você tem dúvidas, como todos nós temos, a única coisa que a Bíblia nos oferece é a certeza da eternidade na companhia de Deus. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas.
Sabe, o louvor, ele sempre fez e sempre fará parte de um universo que foi concebido, criado por um Deus que ama e que gosta de ser amado. O louvor é a engrenagem que alimenta os céus e também a terra. Nada pode explicar 7 notas musicais e tantas coisas compostas. Somente as maravilhas da mão de um Deus Criador. Eu quero dizer para vocês, nem todas as músicas deste mundo podem suprir a companhia de um Deus amoroso. E eu gostaria muito de ver cada um de vocês lá, na eternidade. Lá nós estaremos juntos, sentados à mesa ou não, mas uma coisa é certa, tocaremos instrumentos, cantaremos a canção de Moisés, talvez nos lembraremos de alguns hinos daqui, não sei, não tenho essa resposta. Mas uma coisa é certa, quanto mais nós cantarmos, mais perto estaremos da volta de Jesus. Quanto mais entoarmos louvores a Deus, mais leves ficarão as nossas cargas. Quanto mais nós chegarmos perto do trono da graça através dos louvores, porque o Salmo diz que Deus habita no meio dos louvores, menos murmuração, menos reclamação, mais amor, compaixão, mais certeza da presença de Deus. O desejo que eu tenho nessa noite é que você tenha passado na presença desse Deus. Você tenha sentido no seu coração, através dessas músicas, a vontade de estar sempre junto dele. Porque ele sente essa vontade de reunir o seu povo. Porque Deus tem um padrão, ele gosta de morar no meio de nós. Ele mandou Israel construir um tabernáculo. Ele disse que nós deveríamos nos reunir como igreja. Onde estivesse 2 ou mais em seu nome, ali ele estaria. Então Deus gosta de estar no meio do seu povo. Ele gosta de ser adorado, de ser louvado. Então eu quero te convidar, se possível, a se colocar mais uma vez em pé, você que está aqui. Nós vamos cantar este último louvor que diz: está na hora. Não é para amanhã, não é para daqui a um ano, é para agora. Está na hora de abraçar o meu irmão, está na hora de dizer a ele que ele precisa acreditar nesta mensagem bendita, porque Jesus virá, queira você ou não, ele virá. Está na hora.
Nosso bom Deus e querido Pai, nós te agradecemos porque em meio a momentos tão turbulentos de nossas vidas, o Senhor nos deu as promessas que encontramos na Bíblia e que se repetem nos louvores que o Senhor um dia inspirou homens e mulheres a compor. Obrigado pela oportunidade que temos de alguns virem à sua igreja, outros a assistirem pela internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que o Senhor nos dê a confiança e a certeza de saber que Tu és o único Deus em quem nós temos crido, que o Senhor é poderoso e que um dia nos dará de volta tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Despede-nos em paz, na certeza de que nós estamos em Tua presença, que os Teus anjos nos acompanharão, que o Teu Espírito está sobre nós e nos acompanhará durante toda esta semana que já se iniciou. Te pedimos e te rogamos as Tuas bênçãos, o perdão dos nossos pecados. Tudo isso nós fazemos porque confiamos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e é no nome dEle que oramos. Amém. Que o Senhor te leve em paz até a sua casa e que nos dê uma boa semana. Amém.